Quando acordei naquela manhã, não sabia se era dia ou noite. A escuridão dentro da cabana era tão densa que parecia ter peso, como se o ar estivesse impregnado de abandono. Minhas mãos tremiam de frio enquanto eu as esfregava contra os braços finos, tentando aquecer um corpo que já não respondia direito. A barriga redonda se movia, o bebê chutava fraco, como se também sentisse que estávamos morrendo devagar. Fazia 4 dias desde que me trouxeram para cá. 4 dias desde que a carroça parou em frente a essa construção podre, com tábuas soltas e telhado afundado, no meio de uma mata fechada onde nem o canto dos pássaros chegava. 4 dias desde que minha cunhada, de olhar duro e voz fria, me empurrou para dentro e disse: "Você trouxe a desgraça, agora vai apodrecer com ela." Eu supliquei, ajoelhei, chorei. Mas eles viraram as costas, subiram na carroça e foram embora, me deixando sozinha num lugar que nem Deus parecia conhecer. Meu marido havia morrido 3 semanas antes. Um acidente bobo, diziam. Ele estava consertando o telhado da casa quando escorregou e bateu a cabeça numa pedra. Morreu na hora. Nem tempo de se despedir teve. Eu ainda estava grávida de 5 meses. Ainda segurando a esperança de que seríamos felizes, de que ele conheceria nosso filho. Mas a família dele não viu assim. Para eles, eu era a culpa, a má sorte, a viúva que atraiu a morte. E grávida, pior ainda, uma boca a mais para alimentar uma vergonha ambulante. Então decidiram me apagar, me sumir, como quem enterra lixo. Agora, sentada no chão de terra batida dessa cabana úmida, eu tentava não pensar no futuro, porque futuro não existia mais. Só existia o agora, a fome roendo minhas entranhas, a sede rachando minha garganta, o frio cortante das noites sem cobertor. Havia um poço nos fundos. Eu descobri no 2º dia, quando a sede ficou insuportável. Água era turva, com gosto de barro e ferrugem, mas era água. Desci o balde trêmulo, puxei devagar, bebi direto da cuia rachada que encontrei largada ali. Não sabia se aquilo ia me matar, mas a sede mataria antes. Comida não havia. Tentei procurar na mata ao redor, mas minhas pernas estavam fracas demais. Andei poucos passos e voltei, ofegante, com medo de me perder e nunca mais achar o caminho de volta. Então, fiquei ali, rezando para que algo acontecesse, para que alguém passasse, para que Deus não tivesse me esquecido por completo. À noite, os sons da floresta me aterrorizavam, uivos distantes, galhos quebrando, sombras que pareciam se mover entre as árvores. Eu me encolhia num canto, abraçada à barriga, sussurrando baixinho para o bebê: "Eu não vou desistir de você, não vou." Mas a verdade é que eu já não acreditava mais em mim mesma. No 4º dia, quando o sol finalmente rasgou a neblina da manhã e iluminou a cabana podre, eu senti que estava no fim. Meu corpo não aguentava mais, a cabeça rodopiava, as mãos estavam geladas, o bebê quase não se mexia. Foi quando ouvi um som que não pertencia àquele lugar, um som que vinha de longe, mas se aproximava. Cascos, cavalo. Ergui a cabeça devagar, sem forças para levantar. Meu coração bateu mais rápido entre esperança e medo. Será que era real? Ou apenas minha mente delirante inventando salvação? Os cascos pararam. Ouvi passos firmes se aproximando. A porta rangeu ao ser empurrada. E então eu vi um homem alto, de roupas finas e chapéu de couro, parado na entrada. Sua silhueta recortada contra a luz do sol parecia quase irreal. Ele olhou ao redor, viu a sujeira, o abandono, a podridão. Então seus olhos pousaram em mim. E o que vi naqueles olhos não foi pena, foi fúria. "Quem fez isso com você?" perguntou com voz grave e controlada, mas vibrando de raiva contida. Eu tentei responder, mas minha voz saiu fraca, quebrada. Então apenas chorei. Chorei como não chorava desde que me jogaram ali, porque pela primeira vez em 4 dias alguém havia me visto, alguém havia parado.
E aquele homem, cujo nome eu ainda nem sabia, olhava para mim como se eu importasse. Como se minha vida ainda valesse alguma coisa. O homem que não virou as costas, ele se ajoelhou na minha frente. Não falou nada no primeiro momento. Apenas tirou o chapéu, colocou-o de lado e me olhou nos olhos. Era um olhar pesado, cheio de algo que eu não conseguia nomear. Talvez compaixão, talvez revolta. Suas mãos, grandes e calejadas, se aproximaram devagar, como quem tenta não assustar um animal ferido. "Você está machucada?" perguntou, examinando meus braços, meu rosto, minha barriga. Balancei a cabeça. Não estava machucada por fora. Por dentro era outra história. "Consegue andar?" Tentei me levantar, mas minhas pernas cederam. Ele me segurou antes que eu caísse, me erguendo com uma facilidade que me fez sentir ainda mais frágil. Eu pesava quase nada. Meu corpo estava consumido pela fome e pelo medo. "Calma", disse ele, firme, mas gentil. "Eu vou te tirar daqui." Aquelas palavras me atingiram como um raio. Tirar daqui. Sair daquele lugar maldito. Voltar a ser gente. Meus olhos se encheram de lágrimas novamente, mas dessa vez não eram lágrimas de desespero. Eram de alívio. Um alívio tão profundo que doía. Ele me carregou no colo até o cavalo que esperava do lado de fora. Era um animal forte, de pelagem escura e brilhante, tão diferente de tudo naquele lugar abandonado. Com cuidado, ele me colocou na sela, subiu atrás de mim e me segurou firme pela cintura. "Segura em mim", ordenou. "Não vou deixar você cair." E então partimos. O movimento do cavalo era suave, mas meu corpo estava tão fraco que cada balanço parecia me puxar para o sono. Encostei a cabeça no peito dele, sentindo o calor que irradiava através da camisa de tecido fino. Ele cheirava a couro, a terra limpa, a algo que eu não sentia há muito tempo. Segurança. "Como você me achou?" Consegui sussurrar. "Eu estava vistoriando as terras", respondeu, a voz grave ressoando no peito. "Essas matas são minhas. Essa cabana também. Eu nem sabia que tinha alguém aqui. Quando vi fumaça saindo do poço, achei estranho. Vim ver. Fumaça? Não havia fumaça. Mas então entendi. Não era fumaça. Era o vapor da água que eu havia puxado naquela manhã gelada. Um detalhe mínimo. Um acaso. Ou talvez não. "Qual é seu nome?" ele perguntou. "Helena", respondi, minha voz fraca. "Helena", repetiu, como se estivesse guardando aquele nome. "Eu sou Augusto, Augusto Mendes, e você não vai voltar para aquele lugar nunca mais." Não eram palavras vazias, eu podia sentir. O caminho até a fazenda levou quase 1 hora. Atravessamos matas fechadas, riachos rasos, estradas de terra vermelha. O sol estava alto quando finalmente avistei a propriedade. Era imensa, cercas brancas se estendiam por todos os lados, currais bem cuidados, uma casa grande, de tijolo à vista, com varandas amplas e janelas abertas, tudo limpo, organizado, vivo, tão diferente do lugar de onde eu vinha que parecia irreal. Augusto desmontou e me ajudou a descer. Minhas pernas tremiam. Ele me segurou novamente, me impedindo de cair. "Isaura!" chamou alto. Uma mulher negra de cabelos presos num coque e avental limpo apareceu na varanda. Seus olhos se arregalaram ao me ver. "Meu Deus, patrão, o que aconteceu?" "Depois eu explico. Prepara um banho quente, comida leve, e chama o doutor Pascoal. Agora." Isaura não fez perguntas. Desceu correndo e me levou para dentro da casa com uma delicadeza que quase me fez desabar. Ela me guiou até um quarto pequeno, mas arrumado, com uma cama de verdade, lençóis brancos, uma janela com cortina de renda. "Senta aqui, filha", disse ela, me ajudando a sentar na beira da cama. "Vou preparar tudo. Você está segura agora. Segura." Essa palavra ecoou dentro de mim como um sino. O banho veio pouco depois. Água quente, perfumada, em uma bacia grande de metal. Isaura me ajudou a tirar os trapos sujos que eu usava.
Me lavou com cuidado, como se eu fosse uma criança. Eu chorei o tempo todo. Chorei de vergonha. Chorei de alívio. Chorei porque alguém estava me tocando com ternura. Depois, ela me vestiu com uma camisola limpa de algodão macio e me deitou na cama. Trouxe caldo de galinha, pão fresco, água limpa. Eu comi devagar, cada colherada um milagre. O doutor já vem ver você e o bebê, disse Isaura, acariciando minha mão. Descansa agora, mas eu não conseguia descansar. Minha mente girava. Por que aquele homem estava fazendo isso? O que ele queria de mim? Ninguém ajudava de graça. Ninguém. À tarde, Augusto voltou ao quarto. Bateu na porta antes de entrar, respeitoso. Posso? Acenei que sim. Ele entrou, ficou de pé ao lado da cama, as mãos nos bolsos. O doutor disse que você e o bebê vão ficar bem, mas você estava muito fraca. Mais alguns dias naquele lugar. Ele parou, como se não conseguisse terminar a frase. Por que você está fazendo isso? Perguntei, minha voz ainda fraca, mas firme. Você não me conhece. Augusto suspirou, puxou uma cadeira e sentou-se, me encarando sério. Porque eu sei o que é ser jogado fora, respondeu, e havia uma tristeza antiga em seus olhos. Minha mãe foi expulsa da família quando engravidou de mim. Ela era empregada, meu pai era o patrão. Quando descobriram, jogaram ela na rua. Ela morreu quando eu tinha 8 anos, de fome, de doença, de abandono. Meu peito apertou. Eu jurei que nunca ia deixar isso acontecer com ninguém na minha frente. Então, quando te vi naquela cabana, ele desviou o olhar. Eu vi minha mãe. Silêncio. Um silêncio pesado, cheio de dor compartilhada. Você pode ficar aqui quanto tempo precisar, disse ele, levantando-se. Não precisa ter medo, não vou te fazer mal. E então saiu, me deixando sozinha naquele quarto limpo, naquela cama macia, com a barriga cheia e o coração confuso. Pela primeira vez em semanas, senti algo diferente da dor. Senti esperança, raízes, onde não havia terra. Os primeiros dias na fazenda foram estranhos. Eu acordava assustada, esperando encontrar as tábuas podres da cabana, o cheiro de mofo, o frio cortante, mas abria os olhos e via a luz do sol entrando pela janela de vidro, as cortinas de renda balançando com a brisa, o cheiro de café vindo da cozinha. Levava alguns segundos para lembrar. Eu estava segura, eu estava viva. Isaura vinha me ver toda manhã, trazendo café com leite, pão com manteiga, às vezes um pedaço de bolo de fubá ainda quente. Sentava-se ao meu lado e conversava enquanto eu comia, contando histórias da fazenda, dos animais, do patrão que era duro por fora, mas mole por dentro. Ela nunca perguntou o que tinha acontecido comigo. Apenas me acolheu como se eu sempre tivesse pertencido àquele lugar. Augusto, por outro lado, mantinha distância respeitosa. Ele aparecia de manhã cedo para perguntar como eu estava, se precisava de algo, se o bebê havia mexido, sempre sério, sempre formal. Depois, saía para cuidar da fazenda e só voltava no final da tarde, sujo de poeira vermelha, com o chapéu marcado de suor. Às vezes, ele jantava sozinho na sala grande. Outras vezes, pedia para Isaura me levar um prato no quarto. Mas eu percebia. Percebia o jeito como ele desviava o olhar quando nossos olhos se encontravam. Percebia a tensão nos ombros quando passava perto de mim. Percebia que ele estava lutando contra alguma coisa que não dizia. No 10º dia, eu finalmente saí do quarto. Minhas pernas ainda estavam fracas, mas o doutor havia dito que eu precisava andar, me movimentar, recuperar as forças. Caminhei devagar até a varanda, apoiando-me nos móveis. O ar fresco bateu no meu rosto e eu respirei fundo, sentindo o cheiro de terra molhada, de capim, de vida. A fazenda era ainda mais bonita vista de perto. Cavalos pastavam tranquilos nos currais. Galinhas ciscavam soltas pelo terreiro. Ao longe, vi homens trabalhando, consertando cercas, guiando bois. Tudo funcionava como um relógio. Veio tomar um ar? A voz de Augusto me fez virar.
Ele estava encostado na pilastra da varanda, os braços cruzados, me observando. Sim, respondi, ainda tímida. Eu precisava sair um pouco. Faz bem, disse ele, caminhando até onde eu estava. Mas não força. Ainda está se recuperando. Ficamos ali, lado a lado, olhando a paisagem. O silêncio era confortável, diferente dos silêncios pesados da cabana. Este tinha paz. Augusto, comecei, sem saber bem como falar. Eu não sei como te agradecer. Você me salvou. Salvou meu filho. Ele balançou a cabeça. Não precisa agradecer. Qualquer pessoa faria o mesmo. Não, respondi firme. Não faria. A maioria teria passado direto. Ele me olhou então, realmente me olhou, e havia algo diferente naqueles olhos castanhos. Algo vulnerável. Helena, disse baixo, eu preciso te falar uma coisa. Meu coração disparou. Aqui vinha a cobrança, o preço, nada era de graça. Você não pode ficar aqui para sempre como hóspede, continuou ele, escolhendo as palavras com cuidado. As pessoas vão começar a falar, vão inventar histórias, e isso vai te prejudicar, vai prejudicar seu filho. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Você quer que eu vá embora? Disse, a voz quebrando. Não, ele respondeu rápido, quase desesperado. Não é isso, pelo contrário. Respirou fundo. Eu quero que você fique, mas de um jeito que ninguém possa te julgar. De um jeito que te proteja. Não entendi. Como? Ele tirou o chapéu, passou a mão pelos cabelos escuros, claramente nervoso. Era a primeira vez que eu o via assim. Case-se comigo. O mundo parou. Olhei para ele sem acreditar, procurando algum sinal de que estava brincando. Mas ele estava sério. Completamente sério. Você está louco? Consegui dizer. Talvez, admitiu, com um meio sorriso triste. Mas é a única solução que eu vejo. Se você for minha esposa, ninguém vai poder te tocar. Seu filho vai ter um nome, uma família, um futuro. E você vai ter dignidade. Mas você não me ama, disse, ainda atordoada. Nem me conhece. Não precisa ser por amor, respondeu ele, a voz baixa, mas firme. Pode ser por respeito, por proteção, por humanidade. Eu não vou te exigir nada, Helena. Você teria seu espaço, sua liberdade. Seria apenas um acordo para te manter segura. Lágrimas escorreram pelo meu rosto sem que eu pudesse controlar. Por que você faria isso? Sussurrei. Ele se aproximou, pegou minha mão com delicadeza. Porque quando te vi naquela cabana, eu vi todas as mulheres que ninguém salvou. Minha mãe, minha avó, tantas outras. E eu não vou deixar você virar mais uma história triste. Não se eu puder impedir. Havia verdade naquelas palavras. Verdade crua, dolorosa, bonita. Eu preciso pensar, disse, afastando a mão devagar. Pensa o quanto precisar, respondeu ele, colocando o chapéu de volta. Mas pensa logo, sua barriga está crescendo e o tempo não perdoa. Ele virou as costas e foi embora, me deixando sozinha na varanda, com o coração aos pedaços e a mente em guerra. Casar com um estranho para proteger meu filho. Aceitar bondade de quem eu mal conhecia. Confiar quando tudo em mim gritava para desconfiar. Naquela noite, deitada na cama, com as mãos na barriga, conversei com o meu bebê pela primeira vez desde que havia sido salva. O que eu faço? Perguntei baixinho. Me diz, meu filho, o que a gente faz? E então senti. Um chute forte, decidido, como se ele estivesse respondendo. Sobrevive, mãe, a gente sobrevive. E eu soube, naquele momento, qual seria minha resposta. O casamento que plantou o futuro 3 dias depois, eu disse sim. Não foi uma decisão fácil. Passei noites em claro, revirando cada palavra que Augusto havia dito, cada gesto, cada olhar. Procurei sinais de falsidade, de segundas intenções, de perigo.
Mas tudo que encontrei foi um homem cansado de ver injustiça, disposto a fazer o certo, mesmo que isso custasse sua própria paz. Quando desci para o café da manhã naquela terça-feira e disse, eu aceito, ele apenas assentiu, como se já soubesse que eu diria isso. Não houve comemoração, não houve beijo, apenas um aperto de mão firme, selando um acordo que mudaria nossas vidas para sempre. O casamento aconteceu na semana seguinte. Foi simples, quase invisível. Fomos até a cidade mais próxima, Augusto, eu e Isaura como testemunha. O juiz de paz era um homem velho, de óculos redondos e voz cansada, que nem levantou os olhos dos papéis enquanto lia os votos. Assinamos os documentos em silêncio. Quando ele disse, estão casados, não houve abraço, não houve festa. Apenas um silêncio pesado e a certeza de que nada seria como antes. No caminho de volta, sentada ao lado de Augusto na carroça, olhei para a aliança simples de ouro no meu dedo. Era fina, sem brilho, mas pesava como uma promessa. Uma promessa que eu ainda não entendia completamente. Você vai se arrepender disso, disse baixinho, mais para mim mesma do que para ele. Talvez, respondeu Augusto, sem tirar os olhos da estrada. Mas prefiro me arrepender de ter tentado do que de ter virado as costas. De volta à fazenda, a vida continuou estranha. Augusto manteve sua palavra. Me deu o quarto principal da casa, amplo e arejado, com uma cama grande e janelas que davam para o pasto. Ele ficou no quarto do fundo, menor, mais simples. Dormíamos em lados opostos da casa, como dois estranhos que dividiam o mesmo teto. Durante o dia, ele trabalhava. Saía antes do sol nascer e voltava quando a noite já havia caído. Eu, aos poucos, comecei a ajudar Isaura na cozinha, a cuidar da horta, a alimentar as galinhas. Minha barriga crescia a cada semana, pesada e redonda, lembrando-me constantemente do motivo de eu estar ali. As pessoas da região começaram a comentar. O fazendeiro casou com uma desconhecida. Ela apareceu grávida, dizem. Deve ter enganado o coitado. Isaura me contava os mexericos com raiva nos olhos, mas eu apenas balançava a cabeça. Não importava o que diziam. Eu estava viva. Meu filho estava vivo, e isso era tudo que importava. Mas o casamento de papel começou a rachar quando a tempestade chegou. Foi numa noite de outubro, quando o calor do dia tinha sido sufocante e o céu estava carregado de nuvens escuras. Eu estava na cozinha, ajudando Isaura a guardar as panelas, quando o vento começou a uivar. As janelas bateram violentas. A chuva desabou, como se o céu tivesse se aberto. Vai ser forte, disse Isaura, preocupada. Melhor fechar tudo e rezar. Fechamos portas e janelas, acendemos lampiões. A fazenda inteira se recolheu. Os animais foram trancados nos currais. Os trabalhadores correram para suas casas. E então, no meio do vendaval, ouvi um grito. Era Augusto. Corri até a varanda, segurando a barriga. Ele estava encharcado, arrastando algo pesado. Quando a luz do lampião iluminou, vi. Era um bezerro, pequeno e trêmulo, que havia se perdido do curral. "Ajuda aqui!" gritou ele contra o barulho da chuva. Sem pensar, saí na tempestade. A água fria bateu na minha pele como chicotadas. O vento quase me derrubou, mas cheguei até ele, segurei o bezerro pela outra ponta e juntos arrastamos o animal para dentro da varanda. Quando finalmente fechamos a porta, estávamos ambos encharcados, ofegantes, tremendo de frio. O bezerro baliu fraco, assustado. Isaura trouxe cobertores, panos, água quente. "Você é louca!" gritou Augusto comigo, os olhos arregalados. "E se você tivesse caído? E se tivesse machucado o bebê? E se você tivesse morrido sozinho lá fora, tentando salvar esse bicho?" Gritei de volta, pela primeira vez levantando a voz para ele. Ficamos ali, nos encarando, molhados e furiosos. E então, de repente, ele começou a rir. Uma risada baixa, cansada, mas genuína. "Você é impossível, Helena." "Você também?"
respondi, e sem querer sorri. Foi a primeira vez que sorrimos juntos. Naquela noite, depois que a tempestade passou e o bezerro estava seguro numa baia improvisada na varanda, sentamos lado a lado no chão, enrolados em cobertores, tomando chá quente que Isaura preparou. Por que você realmente fez isso? Perguntei baixo. Por que casou comigo? Augusto demorou a responder. Olhou para o lampião tremulando, para as sombras dançando nas paredes. Porque eu estava cansado de estar sozinho, disse finalmente. Essa fazenda é grande, próspera, cheia de gente. Mas eu acordava todos os dias em silêncio, comia sozinho, dormia sozinho. E quando te vi naquela cabana, vi alguém que também estava sozinha. Alguém que também precisava de um lugar. Meu peito apertou. Eu não sei ser esposa, Augusto. Eu mal sei quem eu sou. E eu não sei ser marido, respondeu ele olhando para mim. Mas talvez a gente possa aprender, juntos, sem pressa, sem mentiras. Estendi minha mão, ele a segurou. E ali, no meio da noite, depois da tempestade, algo mudou entre nós. Não era amor ainda, talvez nunca fosse, mas era real, era verdadeiro. E era o começo de algo que nem ele nem eu sabíamos nomear. Dias depois, comecei a sentir as primeiras dores. O bebê estava chegando, e dessa vez eu não estava sozinha. O parto que mudou. Tudo. A dor começou no meio da madrugada. Acordei com uma fisgada forte na lombar, que subia pela coluna e apertava a barriga como uma mão gigante. Respirei fundo, tentando acalmar o pânico. Já tinha ouvido histórias de outras mulheres sobre o parto. Algumas terminavam bem, outras nem tanto. E eu estava sozinha naquele quarto grande, com apenas a lua entrando pela janela. Levantei devagar, segurando a barriga, outra fisgada, mais forte. Caminhei até a porta, apoiando-me nos móveis, suando frio. Isaura! Chamei, a voz fraca. Nada. Isaura! A porta do fundo se abriu com estrondo. Não foi Isaura quem apareceu. Foi Augusto, descalço, de calça e camisa aberta, os cabelos despenteados. O que foi? Perguntou, os olhos arregalados. O bebê. Consegui dizer antes que outra contração me dobrasse ao meio. Ele chegou perto em 2 passos, me segurando antes que eu caísse. Tá cedo demais, disse a voz tensa. Faltam 2 semanas ainda. Ele não sabe disso, respondi tentando sorrir entre a dor. Augusto me carregou de volta para a cama, gritando por Isaura enquanto caminhava. Ela apareceu correndo, já amarrando o avental, os olhos espertos avaliando a situação num segundo. Chegou a hora, disse ela, firme. Patrão, vai buscar água quente, panos limpos e chama o Zé para ir atrás da parteira. Rápido! Augusto hesitou, me olhando com algo que parecia medo. Vai, disse Isaura, empurrando-o. Ela vai ficar bem, mas eu preciso de ajuda. Ele saiu correndo. Ouvi seus gritos lá fora, chamando os trabalhadores, dando ordens. Isaura ficou comigo, segurando minha mão, limpando meu rosto com um pano úmido. Respira devagar, filha, devagar. O bebê sabe o caminho, mas a dor não dava trégua. Vinha em ondas, cada uma mais forte que a anterior. Eu apertava a mão de Isaura até deixá-la roxa, mordia os lábios para não gritar, chorava sem conseguir parar. A parteira não vai chegar a tempo, disse Isaura depois de 1 hora, olhando pela janela. Mora longe demais. Vou ter que fazer sozinha. Meu coração disparou. Você já fez isso antes? Já, respondeu ela, lavando as mãos numa bacia. Ajudei a trazer 12 crianças ao mundo, todas vivas, graças a Deus. Você vai ser a 13ª. 13. O número me assustou e me acalmou ao mesmo tempo. Augusto voltou trazendo tudo o que Isaura havia pedido. Ele ficou parado na porta, pálido, sem saber o que fazer. Patrão, ou entra e ajuda ou sai e reza, disse Isaura, sem rodeios. Mas decide logo. Ele olhou para mim. Eu estava suada, despenteada, vulnerável de um jeito que ninguém deveria ver, mas ele não desviou o olhar. Eu fico.
disse entrando no quarto. As horas seguintes foram as mais longas da minha vida. A dor se transformou em algo animal, primitivo. Eu não era mais Helena. Era apenas um corpo lutando para trazer outro corpo ao mundo. Isaura me guiava com voz firme. Empurra agora. Para. Respira. De novo. Augusto segurava minha mão, deixando que eu a esmagasse, murmurando palavras que eu mal ouvia, mas que me davam força. Quase lá, Helena. Quase lá. Você consegue. E então, quando achei que não aguentaria mais, quando achei que morreria ali naquela cama, ouvi um choro, fino, agudo, furioso, o choro do meu filho. É um menino, anunciou Isaura, erguendo o bebê pequeno e vermelho, cheio de vida. Um menino forte. Desabei no travesseiro, chorando e rindo ao mesmo tempo. Isaura limpou o bebê rapidamente, enrolou-o num pano macio e o colocou nos meus braços. Ele era tão pequeno, tão perfeito. Tinha os olhos fechados, os punhinhos cerrados, a boca procurando comida. Seu choro foi diminuindo até virar um chorinho fraco, quase um ron-ron. Eu o puxei para perto do peito, sentindo seu calor, seu peso, sua vida. Oi, meu amor, sussurrei. Eu sou sua mãe, e eu te prometo que você nunca vai estar sozinho. Quando levantei os olhos, vi Augusto. Ele estava parado ao lado da cama, olhando para nós dois. Seu rosto estava molhado, ele estava chorando. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto duro, marcado pelo sol e pelo trabalho. Posso segurá-lo? Perguntou a voz embargada. Estendi o bebê para ele. Augusto o pegou com cuidado, como quem segura algo sagrado. Olhou para aquele rostinho minúsculo, para os olhos que começavam a se abrir, revelando um azul profundo. Bem-vindo, pequeno, disse baixinho. Você tem uma mãe guerreira, e eu juro que vou proteger vocês dois. Sempre. E naquele momento, algo dentro de mim se quebrou e se reconstruiu ao mesmo tempo. Não era mais um acordo, não era mais proteção, não era mais obrigação, era família. Nos dias seguintes, a fazenda inteira pareceu se transformar. O bebê, que batizamos de Miguel, nome que Augusto sugeriu e eu amei, virou o centro de tudo. Isaura costurou roupinhas. Os trabalhadores faziam brinquedinhos de madeira. Até os animais pareciam mais calmos quando eu passava com ele no colo. Augusto mudou também. Ele, que dormia no quarto dos fundos, começou a aparecer mais na sala, jantava comigo, conversava sobre a fazenda, sobre planos, sobre o futuro. E toda noite, antes de dormir, ia até o quarto, olhava para Miguel, dormindo no berço que ele mesmo havia construído, e sussurrava: "Durma bem, filho, filho." Não era sangue dele, mas era amor. Uma noite, 2 meses depois do parto, estávamos sentados na varanda, olhando as estrelas. Miguel dormia nos meus braços, pequeno e tranquilo. Augusto estava ao meu lado, em silêncio. "Helena", disse ele de repente, "você ainda quer ir embora? Quando Miguel crescer, quando você estiver forte, você quer deixar esse lugar?" Olhei para ele, surpresa. "Por que você pergunta isso?" "Porque eu preciso saber." Respondeu, virando-se para mim. "Preciso saber se isso aqui, se é real para você, ou se ainda é só um acordo." Meu coração bateu mais forte. "Augusto, eu não sei o que é amor de verdade. Meu primeiro casamento foi arranjado rápido, sem sentimento. Mas eu sei o que é gratidão, eu sei o que é respeito, e eu sei que quando olho para você..." Respirei fundo. "Eu vejo um homem bom. Um homem que me salvou quando eu não merecia ser salva, que ficou quando todo mundo foi embora, que segura meu filho como se fosse dele." Ele pegou minha mão. "Ele é meu", disse, firme. "Não pelo sangue, mas pela escolha. E você também é minha. Se quiser ser." Lágrimas escorreram pelo meu rosto. "Eu quero", sussurrei. Ele se inclinou devagar, dando-me tempo para recusar, mas eu não recusei. Nossos lábios se encontraram num beijo suave, cuidadoso, cheio de promessas não ditas.
E ali, naquela varanda, sob as estrelas do interior de Goiás, uma viúva abandonada para morrer encontrou seu recomeço. Não foi um conto de fadas. Não foi perfeito. Mas foi real. Foi verdadeiro. E foi amor, do tipo que cresce devagar como raiz funda em terra boa. Porque às vezes o milagre não está em ser salvo. Está em aprender a viver de novo. Os primeiros anos. 5 anos depois daquela noite na varanda, a fazenda de Augusto Mendes tinha se transformado em algo muito maior do que cercas, currais e plantações. Tinha virado um lar. Eu ainda lembrava do dia em que cheguei ali, carregada nos braços de um homem que era um estranho, mais morta do que viva, com o ventre inchado e o coração despedaçado. Lembrava do cheiro de mofo da cabana, do frio que cortava os ossos, da certeza de que morreria sozinha e esquecida. Mas tudo isso parecia agora uma vida distante, como se tivesse acontecido com outra pessoa, porque a mulher que eu era naquela cabana não existia mais. No lugar dela, havia uma Helena que acordava cedo para preparar café forte, que cuidava da horta com as próprias mãos, que criava galinhas, que ensinava Miguel a contar usando pedrinhas coloridas que ele juntava no quintal. Uma Helena que ria, que cantava enquanto lavava roupa, que dormia tranquila nos braços de um homem que havia se tornado muito mais do que um marido de papel. Miguel estava com 5 anos agora. Era um menino esperto, de cabelos castanhos cacheados e olhos curiosos que tudo queriam saber. Corria pela fazenda atrás das galinhas, subia nas árvores mesmo quando eu gritava para descer, ajudava Augusto a dar comida para os cavalos. Chamava Augusto de pai, desde que começou a falar, e Augusto nunca o corrigiu. Nunca disse, eu não sou seu pai de sangue. Apenas o erguia nos braços, cobria de beijos e respondia, sou seu pai, sim, e você é meu filho, para sempre. Isaura continuava conosco, mais velha, com os cabelos grisalhos, mas ainda ativa, mandando em toda a cozinha como uma general. Ela e eu nos tornamos mais do que patroa e empregada. Éramos amigas, irmãs de coração. Dividíamos segredos, risadas, preocupações. Foi ela quem me ensinou a fazer pão, a temperar a carne do jeito que Augusto gostava, a costurar roupas para Miguel. A fazenda prosperava. Augusto era um homem respeitado na região, justo com os trabalhadores, duro nos negócios, mas sempre honesto. Nunca enganou ninguém, nunca explorou ninguém. E as pessoas sabiam disso. Vinham de longe para comprar gado dele, para pedir conselhos, para fazer negócios. E sempre, sempre ele me apresentava. Essa é minha esposa, Helena. No começo, alguns olhavam torto, principalmente as mulheres da cidade, que sabiam que eu havia aparecido grávida, que cochichavam nos cantos das igrejas sobre a viúva que enganou o fazendeiro rico. Mas, com o tempo, viram que não havia engano. Viram como Augusto me olhava. Viram como eu cuidava da casa, do filho, dele. Viram que éramos uma família de verdade. E as línguas maldosas foram silenciando. Mas nem tudo eram flores. Houve momentos difíceis, momentos em que o passado voltou para me assombrar. Foi num dia de feira na cidade, 2 anos depois do nascimento de Miguel, que eu a vi, minha antiga cunhada, a mulher que havia me jogado na cabana para morrer. Ela estava parada em frente a uma barraca de tecidos, mais velha, mais magra, com olheiras fundas e roupas gastas. Quando nossos olhos se encontraram, ela ficou pálida, congelou, como se tivesse visto um fantasma. Eu poderia ter virado as costas, poderia ter seguido meu caminho e fingido que não a tinha visto, mas algo dentro de mim, algo que Augusto havia plantado, me fez parar. Caminhei até ela. Helena, sussurrou, a voz trêmula. Você está viva. Estou, respondi firme. Ela abaixou os olhos, as mãos tremendo. Eu achei que você tivesse morrido, completei.
Era isso que vocês queriam, não era? Silêncio pesado. Eu sinto muito, disse ela finalmente. Eu sinto muito pelo que fizemos. Eu não sabia. Não pensei. Você não pensou que eu era gente? Cortei, a raiva antiga subindo. Não pensou que eu estava grávida? Que eu ia morrer de fome, de frio, sozinha? Ela começou a chorar ali mesmo, no meio da feira. Minha vida virou um inferno depois disso, disse entre soluços. Meu marido morreu, meus filhos foram embora, perdi tudo. E toda noite eu te vejo naquela cabana, te vejo implorando, e eu não durmo, Helena. Eu não durmo faz anos. Olhei para aquela mulher quebrada, destruída pela própria crueldade, e senti pena, não perdão. Ainda não. Talvez nunca, mas pena. Eu sobrevivi, disse, a voz mais calma. Encontrei alguém que me viu como gente quando você me tratou como lixo. Hoje tenho uma família, tenho um lar. E você vai ter que viver com o que fez. Virei as costas e fui embora. Não olhei para trás. Quando contei para Augusto o que havia acontecido, ele me abraçou forte e disse: Você fez o certo. Não precisa perdoar quem quase te matou, mas também não precisa carregar ódio. Deixa ela carregar o peso dela, você já carregou demais. E foi assim que aprendi a soltar a raiva, a dor, o passado, não de uma vez, não completamente, mas aos poucos, como quem tira pedras de uma mochila pesada. A chegada de Ana. Quando Miguel completou 3 anos, descobri que estava grávida de novo. Dessa vez foi diferente. Não havia medo, não havia solidão, não havia desespero. Havia Augusto segurando minha mão, Isaura preparando o quarto, Miguel perguntando se o bebê ia brincar com ele. Havia família. A gravidez foi tranquila. Augusto não me deixava fazer esforço. Contratou mais ajuda para a casa. Toda noite, antes de dormir, ele colocava a mão na minha barriga e conversava com o bebê. Oi, pequenino, sou eu, seu pai. Tô aqui esperando você. Sua mãe também, e seu irmão Miguel, que já escolheu um montão de brinquedos para dividir com você. Miguel ficava ao lado, imitando o pai, colocando a mãozinha pequena na minha barriga e dizendo coisas como: Oi, irmãozinho, eu sou o Miguel. Vou te ensinar a subir na árvore quando você nascer, tá? E eu ria, com o coração cheio de uma felicidade que não sabia que era possível sentir. Ana nasceu numa manhã de setembro, quando o céu estava claro e os pássaros cantavam. O parto foi rápido. Isaura e a parteira estavam preparadas. Augusto segurou minha mão o tempo todo, e quando o choro da bebê encheu o quarto, ele desabou em lágrimas. Uma menina, disse a parteira, colocando o bebê nos meus braços. Pequenininha, mas forte. Olha só esses pulmões. Ana era perfeita. Tinha os cabelos pretos de Augusto, os olhos castanhos claros, a boquinha pequena. Quando ela me olhou pela primeira vez, senti algo se completar dentro de mim. Bem-vinda, filha, sussurrei. Você nasceu no amor. Miguel subiu na cama com cuidado, olhando a irmãzinha com olhos arregalados. Ela é pequenininha, disse, maravilhado. Você também era. Respondi, rindo. Posso dar um beijo nela? Pode. Ele beijou a testinha dela com tanto carinho que meus olhos se encheram de lágrimas, e Augusto, sentado ao meu lado, nos abraçou, mãe, filho e filha, e disse baixinho: minha família inteira. Não era mais um acordo, não era mais proteção, era amor. Puro, verdadeiro, construído tijolo por tijolo, dia por dia. Os desafios. Mas a vida, como sempre, não era só flores. Quando Ana tinha 1 ano, a seca chegou. Foi a pior que a região havia visto em décadas. O céu ficou limpo por meses. Não caiu uma gota de chuva. Os pastos secaram, viraram pó. Os rios diminuíram até quase desaparecer. O gado emagreceu. As plantações morreram. Muitos fazendeiros quebraram. Venderam tudo, foram embora, desistiram. Mas Augusto não.
Ele cavou poços mais fundos, racionou a água, comprou ração para o gado, mesmo custando caro, conversou com cada trabalhador, garantiu que ninguém seria mandado embora. E toda noite voltava para casa exausto, sujo de terra, mas nunca desistindo. Eu fazia minha parte, economizava em tudo. Plantava o que podia na horta, regando com o mínimo de água. Cozinhava receitas simples, costurava roupas velhas para fazê-las durar mais. E toda noite, quando Augusto caía na cama sem forças, eu massageava seus ombros, suas mãos calejadas e dizia: "Nós vamos conseguir, juntos." E conseguimos. A chuva voltou 1 ano e meio depois. Forte, abundante, como se o céu estivesse pedindo desculpas. Os pastos reviveram, os rios encheram, o gado engordou, as plantações brotaram e a fazenda, que havia sobrevivido à pior seca em décadas, ficou ainda mais forte. Mas o maior desafio não foi a seca. Foi o dia em que um homem bateu na nossa porta, se dizendo irmão de Augusto. Eu estava na cozinha quando ouvi a voz desconhecida na sala. Saquei as mãos e fui ver. Lá estava um homem alto, magro, de roupas surradas e olhar duro. Ele e Augusto se encaravam em silêncio. "Você tem coragem de aparecer aqui?" disse Augusto, a voz baixa e perigosa. "Sou seu irmão", respondeu o homem. "Irmão?" Augusto riu sem humor. "Irmão é quem fica. Você foi embora quando nossa mãe morreu. Me deixou sozinho com 8 anos na rua. Irmão é isso?" O homem baixou a cabeça. "Eu era criança também, Augusto. Tinha 12 anos. Não sabia o que fazer. E agora, o que você quer?" "Estou quebrado, sem dinheiro, sem casa. Ouvi falar que você ficou rico. Vim pedir ajuda." Augusto ficou em silêncio, as mãos fechadas em punhos. Eu me aproximei devagar, coloquei a mão no braço dele. "Augusto", disse baixinho. Ele me olhou. Vi raiva, dor, mágoa, mas também vi algo mais. Humanidade. A mesma humanidade que o fez parar naquela cabana e me salvar. "1 semana", disse Augusto finalmente. "Você fica 1 semana. Come, dorme, se recupera. Depois, decide o que vai fazer da vida. Mas não espera a herança, não espera a sociedade. Eu construí isso sozinho." O irmão assentiu, os olhos marejados. E assim, mais um perdido entrou na nossa casa. Júlio, o irmão de Augusto, ficou. Não 1 semana. Ficou 3 meses. No começo foi difícil. Ele era amargo, ressentido, sempre reclamando. Mas aos poucos, o trabalho na fazenda, as conversas com Isaura, as brincadeiras com Miguel e Ana, foram quebrando aquela casca dura. Um dia, ele me procurou na horta. "Helena", disse, hesitante, "eu queria te agradecer." "Por quê?" "Por ter falado com Augusto, por ter me dado uma chance. Eu sei que ele só me deixou ficar por sua causa." Balancei a cabeça. "Ele te deixou ficar porque, no fundo, ainda te ama." Só precisava lembrar disso. Júlio ficou em silêncio, depois disse: "Você salvou meu irmão, sabia? Quando ele te achou naquela cabana, ele estava tão sozinho quanto você. Essa fazenda era só trabalho, só obrigação. Não tinha vida. Mas você trouxe vida." Meus olhos se encheram de lágrimas. "Ele me salvou primeiro. Vocês se salvaram", corrigiu Júlio, um ao outro. E era verdade, Júlio acabou ficando. Augusto lhe deu um pedaço de terra, ajudou a construir uma casinha, ensinou a plantar. E o irmão que havia partido criança voltou como homem, pronto para recomeçar. Miguel crescendo. Os anos passaram rápido. Miguel cresceu forte e curioso. Com 10 anos, já sabia montar a cavalo, ajudar nos currais, ler e escrever melhor que muito adulto. Augusto fazia questão de que ele estudasse. Contratou um professor particular que vinha 3 vezes por semana ensinar não só Miguel, mas também outras crianças da região. "Educação é a única herança que ninguém pode roubar", dizia Augusto. "Eu não tive, mas meu filho vai ter. Meu filho." Ele sempre dizia assim.
Nunca seu filho ou o menino, sempre meu filho. E Miguel o amava, como filho ama pai. Mas houve um dia em que a verdade precisou ser dita. Miguel tinha 12 anos quando voltou da cidade com um olho roxo e o lábio sangrando. Eu e Augusto corremos para ver o que tinha acontecido. Foi uma briga, disse Miguel, tentando segurar as lágrimas. Com quem? Perguntou Augusto, examinando o rosto do menino. Com o João, filho do seu Antônio. Ele disse que eu não sou seu filho de verdade, que minha mãe te enganou, que eu não tenho pai. O silêncio que caiu foi pesado. Olhei para Augusto. Ele olhou para mim. E então, sem dizer nada, ele se ajoelhou na frente de Miguel, ficando na mesma altura. Miguel, me olha, disse, firme. Olha nos meus olhos. Miguel obedeceu, as lágrimas escorrendo. É verdade que eu não sou seu pai de sangue, disse Augusto, e senti meu coração apertar. Seu pai de sangue morreu antes de você nascer. Mas sabe o que eu aprendi na vida? Sangue não faz família. Amor faz. E eu te amo como se você tivesse saído de mim. Te amei desde o primeiro dia que te vi. Te amo agora. E vou te amar até o último dia da minha vida. Então deixa eu te perguntar, você me vê como seu pai? Miguel soluçou e jogou os braços ao redor do pescoço de Augusto. Sim, sim, você é meu pai. Então acabou a conversa, disse Augusto, apertando o menino com força. Você é meu filho, e quem disser o contrário vai ter que falar comigo. Aquela cena ficou gravada no meu coração para sempre, porque ali, naquele abraço, estava tudo o que importava, não o que o mundo dizia, não o que estava nos documentos, mas o que estava no coração. Ana e os sonhos Ana cresceu diferente de Miguel. Onde ele era inquieto e aventureiro, ela era calma e observadora. Gostava de ficar na cozinha com Isaura, aprendendo receitas. Gostava de sentar na varanda com um livro. Gostava de desenhar flores, cavalos, a paisagem da fazenda. Aos 8 anos, ela disse que queria ser professora. Quero ensinar as crianças que nem têm escola, disse, séria. Como o professor que vem aqui ensinar a gente. Augusto ficou orgulhoso. Então vai ser professora. Vou te mandar para a melhor escola da capital quando for a hora. Mas e a fazenda? Perguntei preocupada. A fazenda vai estar aqui quando ela voltar, respondeu Augusto. Mas a chance de estudar, de ser alguém, essa tem prazo. Não vou cortar as asas da minha filha. E foi assim que, aos 15 anos, Ana foi para a capital estudar. Foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Vê-la subir naquela carroça com a mala pequena e os olhos cheios de lágrimas me partiu, mas ela olhou para trás, acenou e gritou: Eu volto, mãe! Eu prometo que volto! E voltou. 4 anos depois, formada, diplomada, pronta para ensinar. Mas não voltou sozinha. Trouxe um rapaz, um jovem professor que havia conhecido na capital, de família simples, de sorriso gentil e olhos honestos. Mãe, pai, esse é o Joaquim, apresentou Ana nervosa. Eu quero casar com ele. Augusto olhou o rapaz de cima a baixo. Joaquim engoliu seco, claramente apavorado. Você ama minha filha? Perguntou Augusto direto. Amo, respondeu Joaquim firme. Mais que tudo. E vai cuidar dela? Vou. Com minha vida, se for preciso. Augusto ficou em silêncio por um momento que pareceu eterno. Então estendeu a mão. Bem-vindo à família. O casamento aconteceu 6 meses depois. Foi simples, bonito, cheio de amor. Ana usou o vestido que eu mesma costurei, com renda que Isaura guardava há anos. Miguel foi o padrinho. Augusto chorou quando entregou a filha no altar. E eu, sentada na primeira fileira, olhei para tudo aquilo. Para Ana radiante, para Miguel crescido, para Augusto emocionado, para a igreja cheia de gente que nos amava. E agradeci. Agradeci por ter sobrevivido, por ter encontrado um homem que me viu quando eu era invisível,
por ter construído uma família do nada. O tempo passa. Os anos continuaram passando, como sempre fazem. Miguel assumiu parte da fazenda, trabalhando lado a lado com Augusto. Casou-se aos 23 anos com uma moça da cidade vizinha, doce e trabalhadora. Tiveram 2 filhos, gêmeos barulhentos, que enchiam a fazenda de vida. Ana e Joaquim abriram uma escola na cidade. Pequena, mas cheia de crianças pobres que não tinham onde estudar. Eu e Augusto ajudamos com dinheiro, com material, com comida para as crianças. Isaura envelheceu. Seus cabelos ficaram brancos, suas mãos trêmulas, mas ainda mandava na cozinha. Ainda contava histórias para os netos de Miguel, para os sobrinhos que vinham visitar. E Augusto envelheceu ao meu lado. Seus cabelos pretos ficaram grisalhos. Rugas se formaram ao redor dos olhos, dos lábios. Suas mãos ficaram ainda mais calejadas. Mas os olhos continuavam os mesmos, gentis, profundos, cheios de amor. Toda noite ainda conversávamos na varanda. Olhávamos as estrelas. Lembrávamos de onde tínhamos começado. Você se arrepende? Perguntei um dia. De quê? De ter me salvado, de ter casado comigo, de tudo isso. Ele me olhou como se eu tivesse dito a maior bobagem do mundo. Helena, você me deu a única coisa que eu nunca tive, uma família. Como eu ia me arrepender disso? Mas sua vida era mais fácil antes de mim. Mais fácil? Ele riu. Era mais vazia. Tinha fazenda, tinha dinheiro, tinha respeito, mas voltava para uma casa silenciosa todo dia. Comia sozinho, dormia sozinho, acordava sozinho. Você acha que isso é vida? Mas eu vim com tanta bagagem. E eu também, interrompeu ele, segurando minha mão. Vim com mágoa da infância, com solidão, com medo de nunca ser amado. A gente se encontrou quebrado, Helena, e se consertou junto. Apoiei minha cabeça em seu ombro. Eu te amo, disse. E mesmo depois de tantos anos, ainda era difícil dizer essas palavras sem me emocionar. Eu sei, respondeu ele, beijando meu cabelo. E eu te amo também, desde aquele dia na cabana, desde sempre. A despedida de Isaura morreu numa manhã de inverno, aos 82 anos. Foi tranquilo. Ela adormeceu na cadeira de balanço que Augusto havia feito para ela, com um cobertor no colo e o sol aquecendo seu rosto. Quando fui chamá-la para o almoço, ela simplesmente não acordou. O enterro foi enorme. Gente de toda a região veio se despedir. Trabalhadores que ela havia alimentado, crianças que ela havia criado, famílias que ela havia ajudado, todos tinham uma história sobre Isaura. Sobre sua bondade, sua língua afiada, sua risada alta. Eu chorei como não chorava há anos. Porque Isaura não era só empregada, não era só amiga, era família. Foi ela quem me acolheu quando cheguei mais morta do que viva. Foi ela quem segurou minha mão durante o parto. Foi ela quem me ensinou a ser mãe, a ser esposa, a ser mulher forte. Quando todos foram embora e ficamos só eu, Augusto, Miguel e Ana ao redor do túmulo, eu disse: ela merecia mais, merecia ter visto mais, vivido mais. Ela viveu uma vida cheia, respondeu Ana, cheia de amor, de propósito. Quantas pessoas podem dizer isso? E Ana estava certa. Isaura tinha vivido bem e morrido em paz. Foi tudo que qualquer um poderia pedir. O círculo. Se fecha. Augusto e eu envelhecemos juntos. Aos 60 anos, ele começou a passar mais tempo em casa, menos nos currais. Miguel havia assumido completamente a fazenda, tocando-a com a mesma honestidade e justiça do pai. Nós passávamos as tardes na varanda, ele esculpindo madeira, fazendo brinquedos para os netos, eu costurando, fazendo colchas de retalhos com as roupas antigas das crianças, e conversávamos sobre tudo, sobre nada, sobre a vida que tínhamos construído contra todas as probabilidades. Sabe o que eu acho engraçado? Disse ele um dia. O quê?
que eu passei a vida inteira achando que ia morrer sozinho, e agora olha. Ele apontou para o quintal, onde os netos brincavam. Tenho mais família do que sei o que fazer. Sorri. A gente fez isso juntos. Não, corrigiu ele. Você fez isso. Você trouxe vida para essa fazenda. Eu só dei o espaço. Augusto Mendes, você sabe que isso não é verdade. É sim, insistiu ele pegando minha mão. Você me ensinou a amar, a perdoar, a acreditar que o mundo pode ser bom. Antes de você, eu era só raiva. Raiva do que a vida tinha me tirado. Mas você me mostrou o que a vida pode dar. Beijei sua mão enrugada, cheia de calos do trabalho de uma vida inteira. Nós nos salvamos, disse, um ao outro. Sim, concordou ele. Nós nos salvamos. Augusto morreu aos 73 anos. Foi rápido. Um infarto enquanto dormia. O médico disse que ele não sofreu. Apenas adormeceu e não acordou. Eu estava ao lado dele. Quando percebi que ele não estava mais respirando, não gritei, não entrei em pânico. Apenas segurei sua mão, encostei minha testa na dele e sussurrei. Obrigada. Obrigada por me salvar. Obrigada por me amar. Obrigada por tudo. E então chamei as crianças. O enterro foi ainda maior que o de Isaura. A cidade inteira parou. Fazendeiros, trabalhadores, professores, comerciantes, todos tinham uma história sobre Augusto Mendes, sobre sua honestidade, sua generosidade, sua firmeza. Miguel discursou com a voz embargada. Meu pai não era perfeito, mas era bom, e me ensinou que ser bom já é mais que suficiente. Ana leu um poema que havia escrito. Você me ensinou que família não é sangue, é escolha, é amor, é ficar quando todo mundo vai. Obrigada, pai, por me escolher todos os dias. E eu, de pé diante do túmulo com os cabelos brancos e as mãos trêmulas, disse apenas, você foi o amor da minha vida, e vou te encontrar de novo, onde quer que estejamos indo. Espera por mim, sozinha de novo, mas diferente. Depois que Augusto se foi, fiquei sozinha de novo. Mas era uma solidão diferente. Não era a solidão vazia da cabana, onde eu esperava morrer. Não era a solidão do desespero, do abandono, do medo. Era a solidão de quem viveu bem, de quem amou e foi amado, de quem construiu algo que continuaria existindo mesmo depois de partir. Miguel queria que eu fosse morar com ele, com a esposa e os filhos. Ana queria me levar para a cidade, mas eu disse não. Essa fazenda é minha casa, disse. É onde eu renasci. É onde vou ficar até o fim. Respeitaram minha decisão. Então, continuei vivendo ali, na casa grande, agora tão vazia. Mas toda semana os netos vinham me visitar. Todo domingo, a família inteira se reunia para o almoço. E eu contava histórias. Histórias sobre a cabana, sobre o dia em que Augusto me encontrou, sobre o casamento, sobre os partos, sobre a seca, sobre Isaura. Conta de novo, vovó, pediam os netos. Conta de novo como o vovô te salvou. E eu contava, não porque quisesse viver no passado, mas porque queria que eles soubessem. A vida pode te jogar no fundo do poço, pode te tirar tudo, pode te fazer acreditar que não há saída. Mas sempre, sempre há. Às vezes vem na forma de um homem a cavalo. Às vezes vem na forma de uma mão estendida. Às vezes vem na forma de uma segunda chance que você nem sabia que merecia. O final. Hoje, aos 85 anos, ainda moro na fazenda. Meus cabelos são brancos como neve. Minhas mãos tremem, minha visão está fraca, mas meu coração ainda bate forte. Miguel cuida da fazenda com os filhos dele agora. Ana é diretora de 3 escolas. Tenho 7 netos, 12 bisnetos e mais um a caminho. A cabana onde quase morri foi derrubada há décadas. No lugar, Augusto plantou uma árvore, um ipê amarelo, forte e bonito, que floresce todo ano. Às vezes vou até lá, caminhando devagar com minha bengala. Sento-me debaixo da sombra e lembro.
Lembro da jovem grávida e apavorada que foi jogada ali para morrer. Lembro do homem de coração partido que parou e decidiu salvar alguém. Lembro de cada tijolo que construímos juntos, de cada lágrima, de cada risada. E agradeço, porque minha vida poderia ter terminado naquela cabana, mas em vez disso começou de verdade, e foi uma vida boa, uma vida cheia, uma vida que valeu cada segundo. Quando minha hora chegar, e sei que não falta muito, vou partir em paz, porque sei que deixei raízes profundas em terra boa, que vão continuar crescendo muito depois que eu me for. E onde antes havia uma cabana do esquecimento, agora há uma árvore da vida, florescendo, sempre florescendo. Os primeiros anos. 5 anos depois daquela noite na varanda, a fazenda de Augusto Mendes tinha se transformado em algo muito maior do que cercas, currais e plantações. Tinha virado um lar. Eu ainda lembrava do dia em que cheguei ali, carregada nos braços de um homem que era um estranho, mais morta do que viva, com o ventre inchado e o coração despedaçado. Lembrava do cheiro de mofo da cabana, do frio que cortava os ossos, da certeza de que morreria sozinha e esquecida. Mas tudo isso parecia agora uma vida distante, como se tivesse acontecido com outra pessoa, porque a mulher que eu era naquela cabana não existia mais. No lugar dela, havia uma Helena que acordava cedo para preparar café forte, que cuidava da horta com as próprias mãos, que criava galinhas, que ensinava Miguel a contar usando pedrinhas coloridas que ele juntava no quintal. Uma Helena que ria, que cantava enquanto lavava roupa, que dormia tranquila nos braços de um homem que havia se tornado muito mais do que um marido de papel. Miguel estava com 5 anos agora. Era um menino esperto, de cabelos castanhos cacheados e olhos curiosos que tudo queriam saber. Corria pela fazenda atrás das galinhas, subia nas árvores mesmo quando eu gritava para descer, ajudava Augusto a dar comida para os cavalos. Chamava Augusto de pai, desde que começou a falar, e Augusto nunca o corrigiu, nunca disse: "Eu não sou seu pai de sangue." Apenas o erguia nos braços, cobria de beijos e respondia: "Sou seu pai, sim. E você é meu filho, para sempre." Isaura continuava conosco. Mais velha, com os cabelos grisalhos, mas ainda ativa, mandando em toda a cozinha como uma general. Ela e eu nos tornamos mais do que patroa e empregada. Éramos amigas, irmãs de coração. Dividíamos segredos, risadas, preocupações. Foi ela quem me ensinou a fazer pão, a temperar a carne do jeito que Augusto gostava, a costurar roupas para Miguel. A fazenda prosperava. Augusto era um homem respeitado na região, justo com os trabalhadores, duro nos negócios, mas sempre honesto. Nunca enganou ninguém, nunca explorou ninguém, e as pessoas sabiam disso. Vinham de longe para comprar gado dele, para pedir conselhos, para fazer negócios, e sempre ele me apresentava: "Essa é minha esposa, Helena." No começo, alguns olhavam torto, principalmente as mulheres da cidade, que sabiam que eu havia aparecido grávida, que cochichavam nos cantos das igrejas sobre a viúva que enganou o fazendeiro rico. Mas, com o tempo, viram que não havia engano. Viram como Augusto me olhava. Viram como eu cuidava da casa, do filho, dele. Viram que éramos uma família de verdade. E as línguas maldosas foram silenciando. Mas nem tudo eram flores. Houve momentos difíceis, momentos em que o passado voltou para me assombrar. Foi num dia de feira na cidade, 2 anos depois do nascimento de Miguel, que eu a vi. Minha antiga cunhada, a mulher que havia me jogado na cabana para morrer. Ela estava parada em frente a uma barraca de tecidos, mais velha, mais magra, com olheiras fundas e roupas gastas. Quando nossos olhos se encontraram, ela ficou pálida, congelou, como se tivesse visto um fantasma. Eu poderia ter virado as costas, poderia ter seguido meu caminho e fingido que não a tinha visto, mas algo dentro de mim,
Algo que Augusto havia plantado me fez parar. Caminhei até ela. Helena, sussurrou, a voz trêmula. Você está viva. Estou, respondi firme. Ela abaixou os olhos, as mãos tremendo. Eu achei que você tivesse morrido, completei. Era isso que vocês queriam, não era? Silêncio pesado. Eu sinto muito, disse ela finalmente. Eu sinto muito pelo que fizemos. Eu não sabia, não pensei. Você não pensou que eu era gente? Cortei, a raiva antiga subindo. Não pensou que eu estava grávida? Que eu ia morrer de fome, de frio, sozinha? Ela começou a chorar ali mesmo, no meio da feira. Minha vida virou um inferno depois disso, disse entre soluços. Meu marido morreu, meus filhos foram embora, perdi tudo. E toda noite eu te vejo naquela cabana, te vejo implorando, e eu não durmo, Helena. Eu não durmo faz anos. Olhei para aquela mulher quebrada, destruída pela própria crueldade, e senti pena, não perdão. Ainda não, talvez nunca, mas pena. Eu sobrevivi, disse, a voz mais calma. Encontrei alguém que me viu como gente quando você me tratou como lixo. Hoje tenho uma família, tenho um lar. E você vai ter que viver com o que fez. Virei as costas e fui embora. Não olhei para trás. Quando contei para Augusto o que havia acontecido, ele me abraçou forte e disse: Você fez o certo. Não precisa perdoar quem quase te matou, mas também não precisa carregar ódio. Deixa ela carregar o peso dela, você já carregou demais. E foi assim que aprendi a soltar a raiva, a dor, o passado, não de uma vez, não completamente, mas aos poucos, como quem tira pedras de uma mochila pesada. A chegada de Ana. Quando Miguel completou 3 anos, descobri que estava grávida de novo. Dessa vez foi diferente. Não havia medo, não havia solidão. Não havia desespero. Havia Augusto segurando minha mão, Isaura preparando o quarto, Miguel perguntando se o bebê ia brincar com ele. Havia família. A gravidez foi tranquila. Augusto não me deixava fazer esforço. Contratou mais ajuda para a casa. Toda noite, antes de dormir, ele colocava a mão na minha barriga e conversava com o bebê. Oi, pequenino. Sou eu, seu pai. Tô aqui esperando você. Sua mãe também, e seu irmão Miguel, que já escolheu um montão de brinquedos para dividir com você. Miguel ficava ao lado, imitando o pai, colocando a mãozinha pequena na minha barriga e dizendo coisas como: Oi, irmãozinho, eu sou o Miguel. Vou te ensinar a subir na árvore quando você nascer, tá? E eu ria, com o coração cheio de uma felicidade que não sabia que era possível sentir. Ana nasceu numa manhã de setembro, quando o céu estava claro e os pássaros cantavam. O parto foi rápido. Isaura e a parteira estavam preparadas. Augusto segurou minha mão o tempo todo, e quando o choro da bebê encheu o quarto, ele desabou em lágrimas. Uma menina, disse a parteira, colocando o bebê nos meus braços. Pequenininha, mas forte. Olha só esses pulmões. Ana era perfeita. Tinha os cabelos pretos de Augusto, os olhos castanhos claros, a boquinha pequena. Quando ela me olhou pela primeira vez, senti algo se completar dentro de mim. Bem-vinda, filha, sussurrei. Você nasceu no amor. Miguel subiu na cama com cuidado, olhando a irmãzinha com olhos arregalados. Ela é pequenininha, disse, maravilhado. Você também era. Respondi, rindo. Posso dar um beijo nela? Pode. Ele beijou a testinha dela com tanto carinho que meus olhos se encheram de lágrimas, e Augusto, sentado ao meu lado, nos abraçou, mãe, filho e filha, e disse baixinho: minha família inteira. Não era mais um acordo, não era mais proteção, era amor. Puro, verdadeiro, construído tijolo por tijolo, dia por dia. Os desafios. Mas a vida, como sempre, não era só flores. Quando Ana tinha 1 ano, a seca chegou. Foi a pior que a região havia visto em décadas.
O céu ficou limpo por meses. Não caiu uma gota de chuva. Os pastos secaram, viraram pó. Os rios diminuíram até quase desaparecer. O gado emagreceu. As plantações morreram. Muitos fazendeiros quebraram, venderam tudo, foram embora, desistiram. Mas Augusto não. Ele cavou poços mais fundos, racionou a água, comprou ração para o gado, mesmo custando caro. Conversou com cada trabalhador, garantiu que ninguém seria mandado embora. E toda noite voltava para casa exausto, sujo de terra, mas nunca desistindo. Eu fazia minha parte, economizava em tudo. Plantava o que podia na horta, regando com o mínimo de água. Cozinhava receitas simples, costurava roupas velhas para fazê-las durar mais. E toda noite, quando Augusto caía na cama sem forças, eu massageava seus ombros, suas mãos calejadas e dizia: "Nós vamos conseguir, juntos." E conseguimos. A chuva voltou 1 ano e meio depois. Forte, abundante, como se o céu estivesse pedindo desculpas. Os pastos reviveram, os rios encheram, o gado engordou, as plantações brotaram, e a fazenda, que havia sobrevivido à pior seca em décadas, ficou ainda mais forte. Mas o maior desafio não foi a seca. Foi o dia em que um homem bateu na nossa porta, se dizendo irmão de Augusto. Eu estava na cozinha quando ouvi a voz desconhecida na sala. Saquei as mãos e fui ver. Lá estava um homem alto, magro, de roupas surradas e olhar duro. Ele e Augusto se encaravam em silêncio. "Você tem coragem de aparecer aqui?" disse Augusto, a voz baixa e perigosa. "Sou seu irmão", respondeu o homem. "Irmão?" Augusto riu sem humor. "Irmão é quem fica. Você foi embora quando nossa mãe morreu. Me deixou sozinho com 8 anos na rua. Irmão é isso?" O homem baixou a cabeça. "Eu era criança também, Augusto. Tinha 12 anos. Não sabia o que fazer. E agora, o que você quer?" "Estou quebrado, sem dinheiro, sem casa. Ouvi falar que você ficou rico. Vim pedir ajuda." Augusto ficou em silêncio, as mãos fechadas em punhos. Eu me aproximei devagar, coloquei a mão no braço dele. "Augusto", disse baixinho. Ele me olhou. Vi raiva, dor, mágoa, mas também vi algo mais. Humanidade. A mesma humanidade que o fez parar naquela cabana e me salvar. "1 semana", disse Augusto finalmente. "Você fica 1 semana. Come, dorme, se recupera. Depois, decide o que vai fazer da vida. Mas não espera a herança, não espera a sociedade. Eu construí isso sozinho." O irmão assentiu, os olhos marejados. E assim, mais um perdido entrou na nossa casa. Júlio, o irmão de Augusto, ficou. Não 1 semana. Ficou 3 meses. No começo foi difícil. Ele era amargo, ressentido, sempre reclamando. Mas aos poucos, o trabalho na fazenda, as conversas com Isaura, as brincadeiras com Miguel e Ana, foram quebrando aquela casca dura. Um dia, ele me procurou na horta. "Helena", disse, hesitante, "eu queria te agradecer." "Por quê?" "Por ter falado com Augusto, por ter me dado uma chance. Eu sei que ele só me deixou ficar por sua causa." Balancei a cabeça. "Ele te deixou ficar porque, no fundo, ainda te ama. Só precisava lembrar disso." Júlio ficou em silêncio, depois disse: "Você salvou meu irmão, sabia? Quando ele te achou naquela cabana, ele estava tão sozinho quanto você. Essa fazenda era só trabalho, só obrigação. Não tinha vida. Mas você trouxe vida." Meus olhos se encheram de lágrimas. "Ele me salvou primeiro. Vocês se salvaram", corrigiu Júlio, "um ao outro." E era verdade. Júlio acabou ficando. Augusto lhe deu um pedaço de terra, ajudou a construir uma casinha, ensinou a plantar. E o irmão que havia partido criança voltou como homem, pronto para recomeçar. Miguel crescendo. Os anos passaram rápido. Miguel cresceu forte e curioso. Com 10 anos, já sabia montar a cavalo, ajudar nos currais, ler e escrever melhor que muito adulto. Augusto fazia questão de que ele estudasse.
Contratou um professor particular que vinha 3 vezes por semana ensinar não só Miguel, mas também outras crianças da região. Educação é a única herança que ninguém pode roubar, dizia Augusto. Eu não tive, mas meu filho vai ter. Meu filho. Ele sempre dizia assim, nunca seu filho ou o menino, sempre meu filho. E Miguel o amava, como filho ama pai. Mas houve um dia em que a verdade precisou ser dita. Miguel tinha 12 anos quando voltou da cidade com um olho roxo e o lábio sangrando. Eu e Augusto corremos para ver o que tinha acontecido. Foi uma briga, disse Miguel, tentando segurar as lágrimas. Com quem? Perguntou Augusto, examinando o rosto do menino. Com o João, filho do seu Antônio. Ele disse que eu não sou seu filho de verdade, que minha mãe te enganou, que eu não tenho pai. O silêncio que caiu foi pesado. Olhei para Augusto. Ele olhou para mim. E então, sem dizer nada, ele se ajoelhou na frente de Miguel, ficando na mesma altura. Miguel, me olha, disse, firme. Olha nos meus olhos. Miguel obedeceu, as lágrimas escorrendo. É verdade que eu não sou seu pai de sangue, disse Augusto, e senti meu coração apertar. Seu pai de sangue morreu antes de você nascer. Mas sabe o que eu aprendi na vida? Sangue não faz família. Amor faz. E eu te amo como se você tivesse saído de mim. Te amei desde o primeiro dia que te vi. Te amo agora. E vou te amar até o último dia da minha vida. Então deixa eu te perguntar, você me vê como seu pai? Miguel soluçou e jogou os braços ao redor do pescoço de Augusto. Sim, sim, você é meu pai. Então acabou a conversa, disse Augusto, apertando o menino com força. Você é meu filho, e quem disser o contrário vai ter que falar comigo. Aquela cena ficou gravada no meu coração para sempre, porque ali, naquele abraço, estava tudo o que importava. Não o que o mundo dizia, não o que estava nos documentos, mas o que estava no coração. Ana e os sonhos Ana cresceu diferente de Miguel. Onde ele era inquieto e aventureiro, ela era calma e observadora. Gostava de ficar na cozinha com Isaura, aprendendo receitas. Gostava de sentar na varanda com um livro. Gostava de desenhar flores, cavalos, a paisagem da fazenda. Aos 8 anos, ela disse que queria ser professora. Quero ensinar as crianças que nem têm escola, disse, séria. Como o professor que vem aqui ensinar a gente. Augusto ficou orgulhoso. Então vai ser professora. Vou te mandar para a melhor escola da capital quando for a hora. Mas e a fazenda? Perguntei preocupada. A fazenda vai estar aqui quando ela voltar, respondeu Augusto. Mas a chance de estudar, de ser alguém, essa tem prazo. Não vou cortar as asas da minha filha. E foi assim que, aos 15 anos, Ana foi para a capital estudar. Foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Vê-la subir naquela carroça com a mala pequena e os olhos cheios de lágrimas me partiu, mas ela olhou para trás, acenou e gritou: Eu volto, mãe! Eu prometo que volto! E voltou. 4 anos depois, formada, diplomada, pronta para ensinar. Mas não voltou sozinha. Trouxe um rapaz, um jovem professor que havia conhecido na capital, de família simples, de sorriso gentil e olhos honestos. Mãe, pai, esse é o Joaquim, apresentou Ana nervosa. Eu quero casar com ele. Augusto olhou o rapaz de cima a baixo. Joaquim engoliu seco, claramente apavorado. Você ama minha filha? Perguntou Augusto direto. Amo, respondeu Joaquim firme. Mais que tudo. E vai cuidar dela? Vou. Com minha vida, se for preciso. Augusto ficou em silêncio por um momento que pareceu eterno. Então estendeu a mão. Bem-vindo à família. O casamento aconteceu 6 meses depois. Foi simples, bonito, cheio de amor. Ana usou o vestido que eu mesma costurei, com renda que Isaura guardava há anos. Miguel foi o padrinho. Augusto chorou quando entregou a filha no altar.
E eu, sentada na primeira fileira, olhei para tudo aquilo. Para Ana radiante, para Miguel crescido, para Augusto emocionado, para a igreja cheia de gente que nos amava, e agradeci. Agradeci por ter sobrevivido, por ter encontrado um homem que me viu quando eu era invisível, por ter construído uma família do nada. O tempo passa. Os anos continuaram passando, como sempre fazem. Miguel assumiu parte da fazenda, trabalhando lado a lado com Augusto. Casou-se aos 23 anos com uma moça da cidade vizinha, doce e trabalhadora. Tiveram 2 filhos, gêmeos barulhentos, que enchiam a fazenda de vida. Ana e Joaquim abriram uma escola na cidade. Pequena, mas cheia de crianças pobres que não tinham onde estudar. Eu e Augusto ajudamos com dinheiro, com material, com comida para as crianças. Isaura envelheceu. Seus cabelos ficaram brancos, suas mãos trêmulas, mas ainda mandava na cozinha. Ainda contava histórias para os netos de Miguel, para os sobrinhos que vinham visitar. E Augusto envelheceu ao meu lado. Seus cabelos pretos ficaram grisalhos. Rugas se formaram ao redor dos olhos, dos lábios. Suas mãos ficaram ainda mais calejadas. Mas os olhos continuavam os mesmos, gentis, profundos, cheios de amor. Toda noite ainda conversávamos na varanda. Olhávamos as estrelas. Lembrávamos de onde tínhamos começado. Você se arrepende? Perguntei um dia. De quê? De ter me salvado, de ter casado comigo, de tudo isso. Ele me olhou como se eu tivesse dito a maior bobagem do mundo. Helena, você me deu a única coisa que eu nunca tive, uma família. Como eu ia me arrepender disso? Mas sua vida era mais fácil antes de mim. Mais fácil? Ele riu. Era mais vazia. Tinha fazenda, tinha dinheiro, tinha respeito, mas voltava para uma casa silenciosa todo dia. Comia sozinho, dormia sozinho, acordava sozinho. Você acha que isso é vida? Mas eu vim com tanta bagagem. E eu também, interrompeu ele, segurando minha mão. Vim com mágoa da infância, com solidão, com medo de nunca ser amado. A gente se encontrou quebrado, Helena, e se consertou junto. Apoiei minha cabeça em seu ombro. Eu te amo, disse. E mesmo depois de tantos anos, ainda era difícil dizer essas palavras sem me emocionar. Eu sei, respondeu ele, beijando meu cabelo. E eu te amo também, desde aquele dia na cabana, desde sempre. A despedida de Isaura morreu numa manhã de inverno, aos 82 anos. Foi tranquilo. Ela adormeceu na cadeira de balanço que Augusto havia feito para ela, com um cobertor no colo e o sol aquecendo seu rosto. Quando fui chamá-la para o almoço, ela simplesmente não acordou. O enterro foi enorme. Gente de toda a região veio se despedir. Trabalhadores que ela havia alimentado, crianças que ela havia criado, famílias que ela havia ajudado, todos tinham uma história sobre Isaura. Sobre sua bondade, sua língua afiada, sua risada alta. Eu chorei como não chorava há anos. Porque Isaura não era só empregada, não era só amiga, era família. Foi ela quem me acolheu quando cheguei mais morta do que viva. Foi ela quem segurou minha mão durante o parto. Foi ela quem me ensinou a ser mãe, a ser esposa, a ser mulher forte. Quando todos foram embora e ficamos só eu, Augusto, Miguel e Ana ao redor do túmulo, eu disse, ela merecia mais, merecia ter visto mais, vivido mais. Ela viveu uma vida cheia, respondeu Ana, cheia de amor, de propósito. Quantas pessoas podem dizer isso? E Ana estava certa, Isaura tinha vivido bem e morrido em paz. Foi tudo que qualquer um poderia pedir. O círculo se fecha. Augusto e eu envelhecemos juntos. Aos 60 anos, ele começou a passar mais tempo em casa, menos nos currais. Miguel havia assumido completamente a fazenda, tocando-a com a mesma honestidade e justiça do pai.
Nós passávamos as tardes na varanda, ele esculpindo madeira, fazendo brinquedos para os netos, eu costurando, fazendo colchas de retalhos com as roupas antigas das crianças, e conversávamos sobre tudo, sobre nada, sobre a vida que tínhamos construído contra todas as probabilidades. Sabe o que eu acho engraçado? Disse ele um dia. O quê? Que eu passei a vida inteira achando que ia morrer sozinho, e agora olha! Ele apontou para o quintal, onde os netos brincavam. Tenho mais família do que sei o que fazer. Sorri. A gente fez isso juntos. Não, corrigiu ele. Você fez isso. Você trouxe vida para essa fazenda. Eu só dei o espaço. Augusto Mendes, você sabe que isso não é verdade. É sim, insistiu ele pegando minha mão. Você me ensinou a amar, a perdoar, a acreditar que o mundo pode ser bom. Antes de você, eu era só raiva. Raiva do que a vida tinha me tirado. Mas você me mostrou o que a vida pode dar. Beijei sua mão enrugada, cheia de calos do trabalho de uma vida inteira. Nós nos salvamos, disse, um ao outro. Sim, concordou ele. Nós nos salvamos. Augusto morreu aos 73 anos. Foi rápido. Um infarto enquanto dormia. O médico disse que ele não sofreu. Apenas adormeceu e não acordou. Eu estava ao lado dele. Quando percebi que ele não estava mais respirando, não gritei, não entrei em pânico. Apenas segurei sua mão, encostei minha testa na dele e sussurrei. Obrigada. Obrigada por me salvar. Obrigada por me amar. Obrigada por tudo. E então chamei as crianças. O enterro foi ainda maior que o de Isaura. A cidade inteira parou. Fazendeiros, trabalhadores, professores, comerciantes, todos tinham uma história sobre Augusto Mendes, sobre sua honestidade, sua generosidade, sua firmeza. Miguel discursou com a voz embargada. Meu pai não era perfeito, mas era bom, e me ensinou que ser bom já é mais que suficiente. Ana leu um poema que havia escrito. Você me ensinou que família não é sangue, é escolha, é amor, é ficar quando todo mundo vai. Obrigada, pai, por me escolher todos os dias. E eu, de pé diante do túmulo com os cabelos brancos e as mãos trêmulas, disse apenas, você foi o amor da minha vida, e vou te encontrar de novo, onde quer que estejamos indo. Espera por mim, sozinha de novo, mas diferente. Depois que Augusto se foi, fiquei sozinha de novo. Mas era uma solidão diferente. Não era a solidão vazia da cabana, onde eu esperava morrer. Não era a solidão do desespero, do abandono, do medo. Era a solidão de quem viveu bem, de quem amou e foi amado, de quem construiu algo que continuaria existindo mesmo depois de partir. Miguel queria que eu fosse morar com ele, com a esposa e os filhos. Ana queria me levar para a cidade, mas eu disse não. Essa fazenda é minha casa, disse. É onde eu renasci. É onde vou ficar até o fim. Respeitaram minha decisão. Então, continuei vivendo ali, na casa grande, agora tão vazia. Mas toda semana os netos vinham me visitar. Todo domingo, a família inteira se reunia para o almoço. E eu contava histórias. Histórias sobre a cabana, sobre o dia em que Augusto me encontrou, sobre o casamento, sobre os partos, sobre a seca, sobre Isaura. Conta de novo, vovó, pediam os netos. Conta de novo como o vovô te salvou. E eu contava, não porque quisesse viver no passado, mas porque queria que eles soubessem. A vida pode te jogar no fundo do poço, pode te tirar tudo, pode te fazer acreditar que não há saída. Mas sempre, sempre há. Às vezes vem na forma de um homem a cavalo, às vezes vem na forma de uma mão estendida, às vezes vem na forma de uma segunda chance que você nem sabia que merecia. O final. Hoje, aos 85 anos, ainda moro na fazenda. Meus cabelos são brancos como neve. Minhas mãos tremem, minha visão está fraca, mas meu coração ainda bate forte. Miguel cuida da fazenda com os filhos dele agora. Ana é diretora de 3 escolas. Tenho 7 netos, 12 bisnetos e mais um a caminho.
A cabana onde quase morri foi derrubada há décadas. No lugar, Augusto plantou uma árvore, um ipê amarelo, forte e bonito, que floresce todo ano. Às vezes vou até lá, caminhando devagar com minha bengala. Sento-me debaixo da sombra e lembro. Lembro da jovem grávida e apavorada que foi jogada ali para morrer. Lembro do homem de coração partido que parou e decidiu salvar alguém. Lembro de cada tijolo que construímos juntos, de cada lágrima, de cada risada. E agradeço, porque minha vida poderia ter terminado naquela cabana, mas em vez disso começou de verdade, e foi uma vida boa, uma vida cheia, uma vida que valeu cada segundo. Quando minha hora chegar, e sei que não falta muito, vou partir em paz, porque sei que deixei raízes profundas, em terra boa, que vão continuar crescendo muito depois que eu me for. E onde antes havia uma cabana do esquecimento, agora há uma árvore da vida, florescendo, sempre florescendo. Fim.